Fala pessoal, retomando. Então, eu preciso, né, fazer uma combinação aqui e decidir o ângulo que eu vou trabalhar. Mas primeira coisa, quando a gente tem um projeto de carro, tá? A gente tem algumas possibilidades, né? Eu não tenho um layout aqui, né? Eu mesmo imaginando a cena e eu vou me limitar nas referências que eu tenho, certo? Então, eu escolhi esse carro, tá? Isso já é uma foto que está clicada e já está comprada de banco de imagem. Mas se fosse no projeto, como seria, né? Muitas vezes a gente tem já o carro em 3D, que a agência vai ceder, e um CAD ou alguma outra coisa que o estúdio tem aqui, ou o 3D Artist, né, do projeto, vai pegar esse carro e vai trabalhar ele, né, e vai disparar o render de acordo com a cena que a gente tem, que muitas vezes vai ser o Matte Paint também, né? Então são opções diferentes. Ou você tem uma foto de base, como é esse caso aqui, ou você tem um modelo em 3D dessa Range Rover, que você vai poder posicionar, fazer o shading e escolher o ângulo e tal. Nesse caso não tem como, né? O ângulo já está decidido que é esse, a luz já está vindo daqui. O que falta aqui é recortar o carro e colocar no cenário, tá? Então, nesse exemplo aqui da cena do tanque, tá? Esse tanque eu recebi o modelo em 3D, né? Fiz parceria com um amigo que fez o 3D dele. E o ângulo já estava pré-estabelecido no layout. O cenário não tinha nada, né? Eu fiz a partir de frames do próprio jogo, que eu fui usando de referência e construindo por cima. Então aqui nesse caso do estudo do carro, eu já fiz um recortezinho simples dele aqui. É, eu gosto de manter a original para eu entender o desfoque, né? Para eu tentar entender o que está acontecendo com a lente da câmera e como que eu vou precisar inserir esse carro no cenário para isso ficar real, tá? Então, eu vou primeiro fazer um teste aqui com esse cenário e depois eu vou ter que pesquisar a rampa também desse carro. Então, antes de mais nada, eu vou olhar a resolução dessa imagem. Ah, eu vou trabalhar isso aqui em... vou deixar do jeito que está. Essa imagem é mais pro exercício mesmo. Eu não quero que fique um negócio super pesado e demorado para eu ter que gravar e ficar com um arquivo muito pesado. Então, poderia até fazer isso em 8, 10K, 12K, mas não é a minha intenção aqui. Já vai dar para contar bastante história e mostrar o processo mesmo em 5.000 pixels, por exemplo, né? Então, cadê minha imagem do carro aqui? Eu vou já usar essa imagem de base e então quando essa etapa, né, que a gente chama de blocagem, na verdade eu só ouvi esse termo recentemente até, nos últimos anos, assim, 2, 3 anos no máximo. E aí eu tô vendo que esse carro ele tem bastante resolução comparado com o fundo, né? Eu vou aumentar um pouco isso mais, vou botar 7, pronto. Que aí pelo menos o carro vai ficar maneiro mesmo. E quem sabe essa imagem já vai direto para o portfólio. Então vou já acertar o image size desse cara. Enquanto isso eu já vou pesquisando aqui na minha pasta, ver se eu acho algum morrinho. Então eu tenho isso aqui tudo bem estruturado para em ground, né? Vou em chão e dirt road. Eu tenho várias fotos que eu peguei de carro de corrida e aí algumas têm uns cenários bacanas de off-road, né? E aí eventualmente eu também vou achar alguma coisa com lama. Então, por exemplo, essa tá maneira, mas ela dá pra ver que tá bem seca, né? Agora, pode ser uma base interessante. Então, são coisas que... E o ângulo também tem que ser um ângulo mais de baixo para cima. Então, eu vou selecionar algumas aqui. Deixa eu ver como é que está esse image size ainda. Eles estão pensando ali. Então, deixa eu ver. Esse tipo de luz aqui me interessa.
apesar de que na cena a luz não está tão baixa. Então, é o tempo todo uma preocupação com iluminação, né? Tem que ter uma coerência, né, entre a luz do carro, da foto, que já tá clicada, com a cena em si. Então, eu vou até reduzir um pouco As primeiras coisas que eu faço são essas: tentar pegar um fundo de base que funcione, que seja maneiro. E aí eu tenho que me ligar na linha do horizonte aqui no caso, né? Então, por exemplo, nessa cena do carro, a linha do horizonte está batendo mais ou menos aqui, ó, tá? Mas essa cena é uma cena de uma câmera que ela não tem a lente tão wide, tá? Porque não tem muita distorção no carro. Então isso tem cara de ser uma câmera que tem tipo uma tele, né? Ela tem um desfoque muito grande no fundo, mas esse carro está com pouca distorção, então eu não posso aproximar demais esse carro da minha cena, tá? E vamos ver o que que eu consigo aqui. O que eu posso conseguir também, pelo carro estar inclinado, né? De vez em quando tem como a gente criar uma situação, tipo isso aqui, ó, que pareça que o carro está subindo o morro, mas isso tem que ser feito com bastante atenção, tá? Geralmente é bom a gente fazer isso com o horizonte certinho, para isso não ficar feio, né? Então aqui eu já vou recortar esse carro aqui, tirar essa base logo. Eu vou ver essas minhas outras referências, o que que eu consigo com elas, né? Então essa outra base, vamos ver. A luz do sol, né, tá vindo de onde? Isso vocês têm que pensar no carro, tá? Primeira coisa. Às vezes eu tô já fazendo e não tô explicando, né? Mas isso já está embutido. Então aqui tem um reflexo do sol, ó. É muito fácil de descobrir quando a gente pega um elemento tipo esse daqui, ó, que tem a sombra tão marcada aqui, ó. Tá, na verdade isso aqui é esse sol, ele tá vindo do topo, né? E tá mais alto até do que eu gostaria. Então assim, eu não vou meter um pôr do sol na cena, tá? Mas eu também não quero ter uma cena muito feia, muito de... Luz de meio-dia não é uma luz muito bonita, porque tudo fica com essa luz branca, sem muita graça, né? Então a gente pode tentar roubar um pouco no jogo. Então assim, eu quero tentar deixar esse carro mais aqui assim na imagem. E aí agora eu vou fazer uma outra coisa aqui, que eu não cheguei a mencionar. Quando a gente trabalha para um key visual, né, que chama, para um visual de uma marca, como seria uma Range Rover, por exemplo, se eu pegar um trabalho para uma Range Rover, é bem provável que os caras vão querer adaptar isso para várias outras mídias. Então eles vão querer página simples de revista, eles vão querer um outdoor, vão querer página dupla, eles vão querer reutilizar isso da maior gama de mídias possíveis. Eles vão querer fazer uma bem wide. Então, normalmente, o carro vai ficar de um tamanho mais ou menos assim na cena, no máximo. A não ser que seja um projeto, por exemplo, o projeto do tanque, essa cena tá quadradona, tá? Que nem a que eu estou fazendo ali. A proporção aqui, né, tá praticamente 1 para 1, ó, 1920 1920. E aí eles fizeram vários enquadramentos. Tem um enquadramento assim, tem o crop vertical que os caras fizeram, enfim, tem um grid que a gente tem que obedecer, né, aonde é o posicionamento da marca. Eles vão querer escrever aqui alguma coisa, Road Tanks é foda, enfim. Tem esse pensamento da marca, né, onde é que as coisas vão ficar. Então, junto do layout, normalmente a gente recebe uma guia, tá?
das áreas que você tem que posicionar os elementos e tal. Então não é tão fácil assim quanto em um projeto pessoal que você faz do jeito que você quiser, né? Então no meu caso aqui é um projeto pessoal, mas eu estou tentando passar uma experiência de trabalho ao longo do projeto. Então primeiro eu tenho esse pensamento mais no 1 para 1 aqui, tá? E aí eu já vou estabelecer uma linha do horizonte, que você já até está na cena, né? Então eu vou tentar alguma coisa parecida com essa cena, que você tem bastante chão, bastante céu e bastante espaço de paisagem para trabalhar e para fazer um crop é, independente do cenário, né, que eu vá fazer. Então eu vou tentar deixar esse horizonte mais ou menos aqui no meio mesmo. E aí eu vou ficar ligado. Eu podia até botar esse carro voando, né? Com alguma montanha aqui e deixar talvez uma vista mais para baixo, né? Como se fosse uma pista que passa outra embaixo. Pensando nisso. Nesse caso eu vou até flipar o ângulo do carro, porque eu acho que fica mais interessante ele vindo mais assim, ó. Ele vindo mais da esquerda para a direita, que é a nossa leitura, né? Então, só que aí eu começo a ter alguns problemas, né? Primeiro, que o carro foi clicado da outra forma, então a marca já flipou, ó. Então isso aqui vai me trazer certos problemas. Eu teria que arrumar tudo aqui, flipar a placa, a marca, trocar isso aqui também. E motorista idem, né? Nesse caso eu nem colocaria ninguém no carro porque é, seria quase imperceptível. Então eu vou até esquecer essa ideia e vou voltar o carro para cá. Então assim, se eu realmente for seguir essa ideia de uma rampa, eu vou voltar a fazer a pesquisa aqui. Então assim, já tenho várias referências, né, de carro na poça e tal. E ali eu tô seguindo por um caminho que eu acho que vai ser mais complexo, até do que eu estava imaginando de fazer. Mas vamos ver se eu consigo uma referência bacana. E aí vem a questão da pesquisa, né? Eu vou tentar começar já usando bases boas, né? Para focar mais na parte da integração e texturização do que no matte painting em si. Então vamos lá, que uma hora eu chego nessa. Então aqui, ground. Vou ficar dando uma olhada aqui em alguns cenários para ver se eu tenho alguma coisa boa que eu possa usar como um start e depois eu transformar a pista com mais lama, alguma coisa do tipo. Então tem várias subdonas interessantes aqui que eu poderia tentar usar. Essa não tem foco nenhum. Então, por exemplo, essa cena, ela é interessante porque ela já vem de um lugar que tem uma rampa
E tem uma pista bem off-road, assim. Então tem que começar de algum lugar, né? E aí pode ser que essa seja uma interessante de início, mas ainda não vai resolver 100% tudo, né? Então o ideal era a gente pegar uma imagem só e jogar de fundo e correr para o abraço, né? Mas nem sempre, nem tudo são flores. E opa, não. Então já vou começar já a arrastar para o arquivo para testar. Eu gosto sempre de fazer isso. Eu imagino enquanto eu olho as imagens se vai funcionar ou não. E depois você tem que testar para ver se vai encaixar. Então eu até faço isso pequenininho, como se fosse um thumbnail, que é mais fácil de abstrair e não ficar olhando detalhes e tal. Então essa daqui, a luz, tem que acertar, né? Tem que flipar a luz. Então esse horizonte estaria mais ou menos por aqui. Então tem mais uma. Tem essa. E essa do off-road aqui. Então essa de cá eu vou até eliminar, porque é menos uma coisa para eu ter que ficar tentando encaixar. E aí, já estou chegando à conclusão de que vale a pena talvez realmente eu já vou transformar esse carro no Smart. E eu já estou vendo que vou deixar ele menorzinho, que eu consigo deixar a cena um pouco mais grandiosa também, já que eu tenho toda essa área para trabalhar, né? Então vou deixar esse carro um pouco mais assim. E aí eu gosto muito dessa cena aqui, dessa paisagem, porque ela tem bastante profundidade e é bem maneira. Então eu posso até brincar com ela. Por exemplo, eu posso utilizar um pedaço dela aqui para essa montanha. Então assim, qual seria a minha ideia aqui? Pegar, digamos, essa área dela aqui, ó. Digamos, eu vou cropar essa parte. Então vou fazer as coisas sem refinamento nenhum de início. Então eu tenho essa imagem aqui. E agora eu posso tentar pegar uma outra parte dela para mostrar a estradinha. Tipo assim, o carro veio lá de baixo, né? Mas sim, isso daqui fica interessante. Só que eu quero diminuir mais ela. Então vou dar mais profundidade ainda se eu puder jogar ela lá pro fundo. E dá mais a impressão de que o carro está bem aqui no primeiro plano e essa cena está lá no fundo. Então além de eu ganhar mais espaço para o céu também, eu tenho isso aqui, ó. E é fácil de emendar também. Então é uma coisa que eu também estava pensando. Eu uso o carro como ponto principal, né? Então é como se fosse essa base no fundo. E aí vem essa daqui por cima.
Então, na verdade, deixa eu ver aqui. Então, tô tentando achar um ângulo aqui bacana. De repente é até melhor eu nem usar essa montanha muito interferindo no carro, porque dá um respiro melhor nele assim. Então, eu vou deixar ela dessa forma, tá? Só que eu só vou usar esse morro nessa região aqui, ó. Então, já estou planejando a minha cena a partir de uma imagem base, só que eu vou reajustando ela para funcionar de uma forma mais dirigida por mim. Então, eu quero pegar essa parte aqui da estradinha, digamos, deixa eu ver o que eu vou precisar aqui. Isso aqui, ó. Opa. Não, senhor, não quero isso. Sai. Isso aqui que eu tô querendo, pegar alguma coisa do cenário que já seja facilmente recortado, e aí eu vou picotando isso e reposicionando de uma forma que seja fácil de emendar, tá? Então aqui eu tenho esse morro, mas nesse caso eu quero pegar mais a rua, mais essa rua que vem mais aqui para o primeiro plano. Então eu vou apagar essa parte aqui do cenário, que está do fundo, e aí isso aqui já é um início de um matte painting, na verdade, né? De um matte painting focado para publicidade, né? É um cenário digital que eu estou usando uma imagem só, mas daqui a pouco vai ter céu diferente, vai ter, enfim, montagem com outras coisas, né? Então, a base da minha foto era essa daqui, né? Então e na verdade eu já estou fazendo isso, mas o carro, na verdade, isso aqui já está decidido por mim. O carro mais ou menos aqui, essa linha que percorre o carro e guia a nossa visão, né? Você consegue enxergar um caminho bacana. E agora o desafio é eu fazer uma rampa de alguma forma aqui que esse carro fique interessante na cena, né? Eu vou ter que criar um plano aqui que não existe ainda na imagem, né? Ou então eu jogo esse carro fora e pego um outro carro que encaixe melhor nessa rua e eu vou conseguir contar o exemplo assim mesmo. Mas assim, como eu me propus a tentar resolver essa, vamos ver o que acontece, né? E aí eu vou começar a pedir ajuda para outras bases. Então essa base aqui, ela já segue um pouco melhor a o meu objetivo aqui, né? O que eu vou tentar é ver se eu consigo dar uma inclinada nisso aqui, se isso vai ficar muito bizarro. Então assim, essa estradinha, ela tá um pouco mais com cara de lama do que a outra, né? Então na realidade, eu vou ter que rever como é que eu vou resolver isso. É bem provável aqui no caso que eu use isso daqui como algo assim, ó. Tipo, eu vou ter uma base para começar e aí eu vou subir um morrinho aqui por cima. Então eu vou encaixar isso na perspectiva melhor, que é assim que as coisas começam a funcionar, né? Então, batendo a linha do horizonte, né, uma imagem com a outra, fica mais fácil. E aí aqui, já vou acertar essa imagem. Então, antes de mais nada, eu vou pensar num céu
para já começar a vislumbrar isso, né? De uma forma mais interessante. Então, por enquanto, o que que eu tenho de céu aqui interessante que possa deixar essa cena mais dramática? Então, vou abrir aqui na minha pasta de céu. E tem vários céus que eu gosto de usar, nem que seja como início, né? E depois eu vou trocando, eu acho um mais bacana, mas eu uso de base. Tem uns mais dramáticos, tem uns mais limpos e tal. Então esse aqui eu acho bem dramático, é bem bacana de começar com ele. Então, já acho uma posição que ele funcione. Sem precisar fazer retoque nenhum, ele já encaixa na cena, tá vendo? Porque eu escolhi uma luz que encaixou. Então, esse é o nosso objetivo sempre, né? Quanto menos trabalho de pós, mais realismo a gente tem na cena, né? Escolhendo as bases que combinem. Então, se você encaixa a linha do horizonte na cena, se você pega uma referência que já tem a mesma luz da outra, um abraço. Não tem mistério. Não tem como não funcionar. Então eu já tenho aqui um carro na cena, tenho um iniciozinho de um cenário. Eu vou ter aqui essa minha cena. Eu gosto dela, mas assim, eu vou ter que dar um jeito de adaptar isso aqui. Então eu vou chamar isso aqui de car. E isso daqui eu vou chamar de landscape. Então, para vocês que estão feras no inglês, moleza. Para quem não tá, é só fuçar que vocês vão aprendendo. Então não precisa nem pagar curso de inglês. Vamos nessa. Então minha landscape aqui, vou tentar puxar essa imagem de volta. Looking down. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, vou deixar assim dessa forma mesmo. Essa base aqui, na verdade, foi até a mesma que eu usei para a cena do tanque. Se vocês puderem olhar lá, é a mesma foto. Então, para isso não ficar muito na cara, né? Como eu tenho um cenário completamente diferente, eu acho que fica de boa, ninguém vai brigar comigo. Até porque a imagem é royalty free e eu que comprei. Então, tô sossegado. Agora eu vou tentar aqui uma solução para criar uma pista que faça isso aqui, ó. Ela vem de lá e sobe por aqui. Então eu estou tentando achar algumas bases que encaixem na relação de direção, né, de movimento da pista em si. Então é isso que eu estou imaginando agora. E aí eu posso, obviamente, também estender essa imagem para cá, né? Eu vou pegar ela novamente, bem provável, porque eu estou escalando isso daqui sem estar com o smart dela, né? Então, por enquanto eu vou, só para não ficar pensando nisso agora, eu vou até criar um crop. Cadê você? Vou criar um crop aqui por cima de tudo. E
Só para não ter que ficar olhando para isso aqui que ainda está com problema, né? De não estar bem resolvido, né? Então assim, a luz da minha cena, ela tá vindo do alto, só que um pouco da esquerda. E eu vou começar a pegar esses outros carros aqui. Vou deletar isso tudo da cena, por enquanto. Que eu gravei isso só para a primeira versão do vídeo. Esse tanque também. Isso aqui também. Então agora eu vou dar uma pesquisada aqui em cenários, né, que tenham uma alguma parede, que é isso que eu vou precisar aqui, criar uma parede para mostrar que esse tanque tá, mostrar que esse carro tá, talvez o Rock mesmo. Landscape. Isso, tem uma parte de cliffs, né? Cliffs seriam penhascos, então de repente alguma coisa daqui vai funcionar. Torcer. E aí se não funcionar a gente cria, monta, faz o que puder. Essa daqui, por exemplo, ó, ela é bacana porque tem uma parede de pedra que eu consigo usar bem. Então pode ser uma alternativa viável. Então posso tentar combinar talvez uma com a outra. Então, às vezes, essa mudança de escala não fica tão evidente e a gente consegue sair dessa de uma forma bacana. Por exemplo, aqui ó, eu tenho essas pedrinhas e eu tenho uma paisagem que eu posso tentar forçar a barra, né? Que esse carro está subindo esse morro. E essa outra também, ó, posso tentar usar para fazer uma emenda. Então, desenhando, o que seria a minha... O que está faltando aqui, né? Queria desenhar o mínimo possível nesse projeto para mostrar para vocês que não tem necessidade, né? Se você tem uma noção boa de composição e tal, não precisa saber desenhar exatamente. Mas é bom. Então eu posso criar um morro, seguindo exatamente o apoio que o carro estava aqui. E aí mostrar esse carro de baixo para cima, fazer um ângulo um pouco alternativo, né, em relação ao tipo de trabalho que a gente tem visto aí, né? E aí podia fazer até botar alguma coisa acontecendo aqui na pista, né? Botar um animal na lama, e aí o carro pegou um outro caminho, sei lá. Pensar em pensar em uma historinha, talvez. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar alguma mureta, botar umas pedrinhas aqui, para fazer essa quebra ficar mais natural. E como se o cara tivesse dois caminhos, né? Ele vem daqui, vem pra cá, isso aqui a gente não vai estar mais vendo, né? Isso aqui agora vai virar o morro. E aí, obviamente, ele vem pela rua, mas aí que tá, essa aqui é a minha dúvida agora, né? Ele poderia ter vindo por essa rua, mas ele na verdade subiu por outra alternativa, né? Então, isso aqui é um morro. E nesse caso, se eu fizesse um crop não pegando essa rua aqui de baixo, ficaria até mais fácil de resolver. Eu poderia cropar a imagem aqui, ó, e não mostrar o chão. E aí seria bem mais, essa cena estaria bem mais resolvida do que nesse caso aqui, ó. Tá? Então, esse tipo de coisa também a gente tem que pensar, né? Então,
por mais que esteja realista, né, não necessariamente vai ficar interessante para o olhar. Então, vou seguir aqui com a minha proposta e até para mostrar que tipo, pô, esse carro sobe mesmo, não precisa nem estar na pista, ele sobe pelo morro, tá? Então, eu tenho essa base aqui que tem um morrinho, que eu posso ver se isso daqui encaixa. Tem essa outra. Então essa daqui ela é uma foto bem maneira até da paisagem do fundo. Então até combina com essa que eu já tenho. Então uma cena bem árida. Acabou que eu não conversei a respeito disso, né? A respeito de que lugar seria esse, né? Então isso não está nem em questão no caso. E aí eu tô vendo o que eu vou usar desse cenário. Então, por exemplo, aqui no caso, já vou até fazer um recorte disso. Já mais certinho, tipo quase valendo. Então já é uma blocagenzinha básica do cenário, que vai caminhando, e ainda não estou fazendo nada de correção de cor, é só blocagem mesmo. Então a gente tem que abstrair bem essa questão do... E eu vou jogar isso já por cima do carro. Então, por exemplo, eu quero dar uma olhada no horizonte também dessa imagem, para ver... olha, a gente começa a evitar os problemas dessa forma. É uma cena que está sendo vista de cima para baixo. Então, para eu colocar algum elemento desse, se estiver muito fora, isso vai ficar ruim. Então o ideal é eu checar se isso vai funcionar logo de antemão. Então de repente eu trago esse carro um pouco mais para baixo, aqui assim. Então viro ele mais um pouquinho dessa forma. E aí essa outra referência aqui, o que eu queria dela é na verdade só isso aqui, ó. Eu só quero ter essa... Eu tentar pegar esse muro e aí é enganação total, né? Porque dependendo de como eu integrar essa cena, não tem como você saber que isso daqui é um penhasco e não é um muro, né? Mas vai depender muito de como eu estiver integrando as coisas. Então, posso tentar, eu tenho que fugir de mostrar as coisas que têm escala muito marcada, né? E aí que vem o problema.
Quando eu acho uma imagem bacana dessa no banco, eu tento sempre ver se eu acho outras do mesmo lugar e pode ser que me ajude a compor, né? Pegar um pedaço que está faltando de uma, fazer uma montagem. É sempre mais fácil quando você tem várias imagens do mesmo lugar na mesma iluminação, tá? Então, nesse caso aqui eu não achei, mas eu bem podia voltar lá com o mesmo número dela, no caso foi do Shutter, né? Poderia jogar lá e ver se eu encontrava imagens parecidas. Então aqui, ó, eu vou tentar criar uma emendazinha já disso daqui e ver como é que essa cena vai se formando, né? Ó, emenda até bem com a cena de baixo, sem precisar também fazer nada de grading. Então, isso é uma maravilha quando acontece essas coisas, né? Então a gente tem que estar ligado nas referências. E aí, até essa imagem, se eu quiser jogar ela pro lado, talvez aqui, ó, eu consigo até usar isso daqui nesse outro plano. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Como eu tinha planejado aqui no desenho, eu vou seguir esse planejamento. Tá, então eu quero deixar a ruazinha ali aparecendo. Eu vou substituir substituindo essa base. Mas assim, nada disso ainda é final e eu sei se vai dar certo ou não. Eu tô ainda na tentativa e erro, né, que eu já tive e continuarei tendo muitas ainda pela frente. Quando a gente trabalha com imagens que tem que ter resolução, não pode ficar só em função do desenho, né? Então, às vezes eu prefiro já tentar ir brincando com as bases, que é o que eu estou tentando aqui. E aí você vai abrindo. Eu gosto de fazer isso. Apago, aí eu imagino se o que está aparecendo ficaria melhor emendado naquilo ou utilizado 100%. Então, às vezes eu faço uma fusão, combino uma área com a outra.